Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, cidade. Apresentação: Hermínio Matos e Marcelo Castilho. Muito bom dia, estamos começando aqui o nosso programa Bom Dia Cidade, vamos até às 10 horas da manhã. Hoje, nessa terça-feira, quem imaginaria que essa terça-feira, hoje dia 16 de fevereiro de 2021, seria uma terça-feira assim, uma terça-feira comum, né? Normalmente hoje estaria aquela chamada terça-feira de carnaval, tudo paradinho, né? Tudo tranquilo, pessoal na praia. Tem muita gente na praia ainda, né? Tem muita gente na praia. Mas seria terça-feira de carnaval e ontem estaria tudo muito agitado, muitos blocos, aquela coisa toda. São Paulo, então, nem se fala, né? Na capital teriam muitos blocos, muita coisa. Então, mas é isso aí. Mas vamos em frente aqui com o nosso programa. Tem muita coisa que nós vamos tratar aqui com vocês. Daqui a pouquinho tem o professor Luiz Paulo no Você Sabia. E também nós vamos ter aqui o assunto do dia a partir das 9 horas da manhã. Nosso programa ele está sendo transmitido pelas redes sociais, canal do YouTube, Instagram, Facebook. No Facebook é Rádio Guarujá M 1550 e também pelos 1550 kHz da Rádio Guarujá, que esse é o prefixo mais tradicional. São 75 anos agora, em 2021, que a Rádio Guarujá está aí prestando serviço, entretenimento e também muita informação. Também nós estamos pela Guaru TV, para a nossa parceira, né? Aqui no programa, aqui na rádio, a Guaru TV, para Vicente de Carvalho, e a TV Guarujá, que é na NET, canal 11. Para quem é assinante da NET, estamos pelo canal 11. Marcelo Castilho, bom dia, Marcelo. Bom dia, Hermínio, bom dia aos amigos da Rádio Guarujá, bom dia especial para quem nos acompanha pela TV Guarujá, canal 11 e pela Guaru TV, para toda Vicente de Carvalho. Muito bom. Vamos lá, começando aqui o nosso programa e nós estamos. O assunto não para mesmo, é a vacina, né? É a vacina. A vacina está aí e se o Brasil tivesse trabalhado um pouco melhor isso o ano passado, hoje o Brasil poderia estar um pouco melhor. Os países que trabalharam bem têm vacina lá muito, suficiente. Ontem chegou a informação que lá nos Estados Unidos eles já têm vacina suficiente para imunizar a população americana inteira. Qual é o problema dos americanos? Eles não têm o sistema que nós temos aqui, o programa de imunização que nós temos no Brasil. Nós temos um sistema chamado capilaridade muito grande. Qualquer cidade no Brasil, dos mais de 5.700 municípios, tem lá um posto de saúde. Tem uma UBS, tem uma USAFA, tem lá e tal, tem alguma coisa. Qualquer cidadezinha. Né? Tem uma UPA, qualquer cidadezinha tem isso. Então o Brasil, ele tem dentro desse plano de imunização, que é nacional, muita facilidade. É só ter o produto, distribui e lá na ponta as cidades começam a vacinar. Olha um exemplo, se tivesse vacina suficiente aqui no Guarujá, toda a população aqui estaria vacinada hoje. Era só ir até o posto, até a USAFA, ou a UBS que tivesse ali pronta para vacinar, estaria vacinado. Em Santos, se tivesse vacina em Santos, a cidade de Santos toda estaria vacinada. E assim sucessivamente, porque cada município tem o seu sistema funcionando, funciona mesmo. O Brasil é o país que mais vacina. Mas qual é o problema? O problema nosso é essa discussão, sabe, que é uma discussão ideológica o tempo todo, a esquizofrenia ideológica, que está sempre à frente. Agora é o presidente que faz o contraponto, né, Hermínio? Ao invés da vacina, ele vai buscar um spray, né? Então, o spray, aí é que está. Nós vamos convidar, vamos deixar passar esses dias agora, vamos ver se para amanhã, vamos trazer aqui o Dr. Marcos Caseiro, para ele falar um pouco do spray. O spray, ele é interessante, mas Israel está fazendo o spray para usar em outro sentido, em outro momento da doença. Está em estudos, né, Hermínio? Não, quando a pessoa está grave, o spray, esse spray aí que tem um nome, é para quando a pessoa está grave, não é para o início. O presidente Bolsonaro, que está em Santa Catarina andando de jet ski, e está dando de ombros para os que ele está lá ainda? Tá lá em Santa Catarina, está dando de ombros para quem está morrendo, tá nem aí com nada.
Mas ele tá. O problema desse spray é que não é o problema. O spray ele atua quando a pessoa está grave. É numa condição mais grave da doença. Então, para usar o spray, é bom o brasileiro não cair nessa onda, apesar que eu acho que vai cair. Já está caindo. Já está caindo, né? Tá achando que vem um milagre. Não. Vai cair do céu. Israel está lançando spray depois de ter vacinado toda a população. É verdade. Entendeu? Aliás, Israel é o país que mais vacinou em todo o mundo. Tá certo que eles têm lá 9 milhões de habitantes. É muito fácil. É menos habitante que a capital paulista. Que a capital paulistana, melhor dizendo. Mas fizeram a parte deles. Mas fizeram direitinho. Agora eles estão criando um spray que é para nasal, que é para esse spray, quando ele for ali, a pessoa inalar esse spray, ele atuar junto à infecção pulmonar. Mas é no estágio avançado. Não é do jeito que o presidente está falando. Logicamente, o presidente ele é avesso à vacina. Ele não quer saber da vacina. E ele quer saber a cloroquina deu ruim, deu mal, não está dando certo. Então apertando o cerco nele, né? Então agora ele está indo para cima desse spray. Está dizendo. Ele mandou lá diz que vai mandar uns emissários lá em Israel. Só que o presidente lá, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ele mandou a resposta dizendo que está à disposição do Brasil para vacinas e remédios. E o presidente Bolsonaro parabenizou Israel por ter vacinado toda a população. Quer dizer, é uma incoerência muito grande, né? Uma incoerência. Quer dizer, para cá ele vai trazer algo que vai ser bom, não vai ser ruim. Mas em que estágio? Então é como os especialistas estão dizendo, você não pode deixar com que as pessoas elas fiquem doentes para aí porque você só vai poder usar o spray quando a pessoa estiver no estágio avançado. O spray é para isso, não é para prevenir. Você não, eu vou usar o spray como prevenção, é igual a cloroquina, vou usar. Isso não existe. E outro detalhe, o spray está no começo. Está no começo. Não adianta o presidente dizer que vai trazer para a Anvisa. Como é que é? Registrar para uso emergencial? Não, mas não passou na fase 1. Emergencial é na fase 3. Então, quer dizer, o presidente, mais uma vez, ele está faltando com a verdade, ele é midiático e ele quer fazer isso mesmo, que ele quer mudar a conversa e tal. Mas tudo bem, vamos aguardar. Quando o spray vier, se chegar no Brasil, ele será muito bem-vindo para aquelas pessoas que estão entubadas, aquelas pessoas que estão lá internadas, lá em estado grave. Agora, você vai chegar no estado grave para usar o spray? Não, você vai tomar a vacina. É lógico. A vacina é que ensina o teu organismo a se defender do vírus. Então é a vacina, não é o spray. Mas aí, como eu quero acreditar nisso, eu vou distorcer mesmo, eu vou mandar isso aí, pronto. E o Brasil, que é um país que, lamentavelmente, a ignorância, né, uma coisa, principalmente essa ignorância política que existe, né, essa esquizofrenia que se instalou no país, é muito grande, então vai ficar essa confusão. Mais uma vez a confusão. Ontem eu encontrei o gatinho, viu, baixinho? Encontrou ele? Encontrei o gatinho falou que pra você parar de ficar zoando com ele aí, que contam, ele não ouve, mas isso que contam pra ele, né? Chega no ouvido dele. Chega no ouvido dele. O gatinho teve Covid. Teve Covid, ficou muito mal. Ficou muito mal. Falei, gatinho, não é fácil não. Não é brincadeira. Mas tá tudo legal com ele, né? Não, tá bem, recuperou, mas sofreu bastante. Ficou 3 meses sem olfato, sem paladar. Só pra você ter uma ideia. Pra ver como foi grave. Foi grave. Então. Foi grave. Então é isso aí, não adianta. Eu falei pra ele, não adianta. Aí ele falou que tomou, como é que chama? Uma ivermectina, tomou não sei o quê. Eu falei, resolveu o quê? Ficou ruim do mesmo jeito. O próprio fabricante da ivermectina disse que não serve para Covid esse medicamento. Eu falei, você teve sorte, você não foi entubado. É verdade. Gatinho, vou te falar uma coisa. Com maior sinceridade para você. Eu perdi um amigo agora há pouco tempo. Vou dizer uma coisa a você. E esse meu amigo conhecia muito mais de remédio que você. Falei para ele bem assim. Eu falei, eu perdi um amigo de infância.
Isso tem quase uma semana aí. E ele entendia muito mais de medicação do que você. Mas muito, de longe, você não chega nem perto do que ele entendia do processo. E ele fez tudo isso que você está fazendo aí. Não resolveu nada. Foi entubado e morreu. Lamentavelmente. Então você teve sorte, porque você tomou tudo aquilo lá, tal do coquetel, que ele ainda foi bem assim, o coquetel do Bolsonaro. Isso, ele tomou o coquetel do Bolsonaro. Você não morreu porque teu organismo é resistente. E você ficou ainda 3 meses sem olfato, sem paladar. E foi ministrado com outros medicamentos. É bom falar isso para a população. Não é uma coisa isolada. É uma coisa que é um coquetelzinho que eles fazem ali, né? É muita irresponsabilidade, né? Agora ele ficou com as sequelas. 3 meses. Ele disse que comia até, olha só, comia alho. Eu tô contando isso aqui. Eu falei para ele, posso contar na rádio? Falei para ele, gatinho, eu vou contar na rádio, hein? Vou contar na rádio amanhã. Eu falei, pode ouvir lá. Né? Ele falou, não, pode contar, não tem problema. Depois eu vou lá e dar um mata-leão lá no baixinho lá. Deixa comigo. Depois ele disse que traz a Lourdinha aqui. Não, e ele que não traga nenhum parente da Lourdinha, né? Porque o presidente está liberando, né? Está liberando, né? Tá complicado. Vai formar milícia, né? Vai formar. Esse negócio do decreto aí do presidente vai formar milícia. E vai dar um bafafá tremendo isso daí, viu? Vai. O Congresso já está se movimentando. Vai formar milícia. Você imagina, né? Junta 60 caras comprando arma, vira um exército. Vira um batalhão. Não, fabrica munição. Então, né? Vai ser uma beleza isso daí. Mas para mim não é novidade. Já estava no programa de governo de 2018. Tá tudo certo, é isso aí mesmo. Se ele fizesse diferente, eu iria estranhar. Mas o gatinho, é isso aí. O gatinho ficou ruim. Ficou 3 meses sem paladar e sem olfato. São as sequelas. E eu falei, e aí hoje, como é que você tá? Você consegue dar uma caminhada longa assim, caminhar rápido e tal? Falta ar. Falei, gatinho, tá vendo? Sequela, gatinho. Tá feio, hein? Falei, sequela. São as sequelas. Não tem jeito. Não tem. Como é que foi? O que o Baixinho falou? O Baixinho falou que o gatinho já perdeu 3 vidas. Que o gato tem 7, né? Ai, meu Deus do céu. O gato tem 7. Eu esqueci de falar isso pra ele aí. Eu vou mandar uma mensagem pra ele aqui. Se ele for gato americano, ele tem 9 vidas. Então ele ainda tem mais algumas vidas. O gato americano tem... Não, mas ele é brasileiro mesmo. Ele é tupiniquim. Então é 7. Não, esse é tupiniquim. Aqui do... Então o gatinho é o doutor Ayrton, né? Ayrton Cinto. Mas a gente torce chama ele pra gatinho, né? Aparecer logo aí, né? Bem de saúde. Mas tá bem. Mas eu falei pra ele, mas o gatinho, o negócio é o seguinte. Esse negócio de gatinho pegou mesmo, né? Não tem jeito, né? Sabe como é que começou essa história do gatinho, né, Marcelo? Sabe como é que começou essa história? Eu tenho uma leve... Você sabe por que começou? Suspeita. Foi assim, ó. É rapidinho. A prefeita Antonieta, ele mais aquele Manuel Vergara, que já faleceu, eles batiam muito na prefeita Antonieta. A Antonieta veio aqui na rádio um dia, por que virou gatinho, né? Virou aqui na rádio um dia e falou assim, não, no rotativo, não, Hermínio, eu não tenho... Para mim, essas críticas que são feitas aí, é assim, ó, eles são leões quando estão longe, quando eles estão perto, eles são gatinhos. Aí pegou. Colou. Aí o baixinho aqui, aí o baixinho tem a vinheta. Aí, ó. Põe a vinheta. Ainda tem? Deve ter a vinheta aí. Tem a vinheta aí, baixinho? Tem a vinheta, põe a vinheta. Eu acho que eu vi um gatinho. Pronto. Aí tem a vinheta do gatinho. E o pior é que o desenho que lembra essa vinheta lembra o Dr. Ayrton. Lembra o gatinho. Mas o gatinho tá bem. Aí eu falei pra ele, gatinho, ó, o negócio é o seguinte, o Luiz Antônio pediu pra avisar que você vai longe. Você vai longe, já passar de 120, hein? Tá prevendo bem o Luiz Antônio. É uma boa previsão. Mas muito bem, vamos deixar o gatinho em paz, não de se recuperar. Tá se recuperando. Não é fácil não. A vida é dura. Só quando a pessoa sente, é aquele negócio, gente. Essa doença não é fácil. Essa doença, Covid-19. E além da Covid, agora nós temos o problema da dengue, chikungunya, que está por aí. Ontem o Marcelo entrevistou a Ana, não foi, Marcelo? A Ana Gama? É a Ana Lúcia Gama. Ana Lúcia Gama. Nós vamos hoje passar essa entrevista, vamos repetir a entrevista com a Ana Lúcia Gama. E também... E ela fez uma revelação que assusta, hein? E também nós vamos já na abertura aqui do programa, Baixinho, colocar aí o que a Ana Lúcia ela fala
sobre os cuidados que cada um tem que ter para poder combater aí a dengue, tá bom? Vamos lá, vamos começar aqui o programa, vamos embora, vamos em frente. As principais manchetes do dia. Muito bem, vamos com as principais manchetes do dia, 8h19. Olha, um vídeo mostra guarda municipal aplicando mata-leão em motoboy durante briga, isso na Praia Grande. Nova cepa se espalha pelo país e cientistas temem a terceira onda. Baixada Santista registra 415 novos casos de Covid e 12 mortes por Covid-19. Rio de Janeiro só tem vacina até hoje, mas segunda dose está garantida. 3 cidades do litoral aqui de São Paulo registram chuvas e granizo. Registraram ontem, né? Chuvas e granizo. Festa lotada em comunidade do Rio de Janeiro vira à noite. Trio é preso após arrombar e tentar furtar mercado em registro. Chile antecipa a vacinação dos professores. Homem de 51 anos morre afogado na praia do Boqueirão, em Praia Grande. Decreto das armas divide o Centrão. Guarda Civil de Santos intima barraca por evento com aglomeração em domingo de carnaval. Arthur Lira decidirá se Aras será ouvido sobre a Lava Jato. Homens armados rendem família e assaltam casa em Bertioga. Veleiro flagrado com 1,5 toneladas de droga chega ao Recife. Às 8h21, estas são as principais manchetes do dia e o Bom Dia Cidade já está no ar pelas redes sociais, nos 1550 kHz da Rádio Guarujá, pela Guaru TV e pela TV Guarujá. Bom Dia Cidade. Oferecimento: Móveis e Colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá. Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Reparou que alguns serviços de internet ficaram um pouco lentos nos últimos tempos? O problema não é na sua conexão, não. Quer saber os motivos? Olha só. Primeiro é bom saber que a internet é uma rede ligada a outra rede, que liga em outra, que liga em outra, e assim vai até chegar aos serviços que você acessa. Pense nessas redes como se fossem ruas que se conectam com estradas. Antes do isolamento social, as pessoas acessavam esses caminhos em horários diferentes do dia e com uma frequência bem menor. O que aconteceu é que de uma hora para outra todo mundo começou a acessar os serviços disponíveis na internet quase o dia inteiro, ao mesmo tempo e com uma intensidade muito, mas muito maior. É como se fosse feriado o tempo inteiro e todo mundo estivesse viajando sem parar. Quem já pegou estrada em véspera de feriado sabe bem o que é isso. Antes, as pessoas usavam a internet no trabalho para acessar sistemas online, uma ou outra conferência, trocas de arquivos e pronto. Crianças estavam nas escolas ou fazendo atividades externas. Agora, a maioria das pessoas está em casa, trabalhando, assistindo vídeos, jogando, ouvindo música, curtindo as lives, fazendo videochamadas e compras online. Tudo e todos ao mesmo tempo. Os grandes serviços de streaming de vídeo até reduziram a qualidade das imagens para que todos pudessem assistir. Isso até reduziu um pouco o problema do tráfego, mas não resolveu. Teve site de banco bloqueando acesso, rede social congestionada, serviço de games travado, enfim, muita gente achou que o problema era do provedor, mas não era não. Aqui no provedor estamos trabalhando muito para garantir o seu acesso sem interrupções ou lentidão. Caso você tenha algum problema na internet, por favor, entre em contato com nossa central de atendimento. Na grande maioria das vezes, a gente resolve seu problema por telefone mesmo. E se precisar, nossos técnicos estão preparados e equipados para ir até a sua casa. Vai dar tudo certo. Agora já faz parte da minha vida. Alô, 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 nação. De segunda a sexta, na Guarujá AM. A melhor equipe de esportes da Baixada Santista. O comando, Capitão Paulo Alberto. Alô, alô, nação santista. Não há distância que nos separe. Tradição é tradição. Os bons tempos estão de volta. Radar Esportivo.
grande campeão da Baixada. De segunda a sexta, das 17h30 às 19 horas, aqui na Guarujá AM, 1550 kHz. Deixa comigo, torcedor do Brasil, vestindo a camisa da Guarujá 1550. Mais uma. Guarujá AM. Toda terça, na Rádio Guarujá AM, você acompanha as sessões da Câmara Municipal de Guarujá. Rádio Câmara. Sintonize a Guarujá AM 1550 kHz e acompanhe ao vivo os trabalhos dos vereadores de Guarujá. Rádio Câmara, com transmissão das sessões da Câmara de Guarujá, todas as terças-feiras, a partir das 15 horas, na Guarujá AM, a rádio do meu coração. Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Muito bem, vamos até às 10 horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade. Você participando com a gente através ao Facebook, é Rádio Guarujá AM 1550. Você sintoniza pelo rádio 1550 kHz, que esse é o prefixo aqui da rádio. E pela Guaru TV e pela TV Guarujá também. Professor Luiz Paulo já chegou? Já está aí, professor Luiz Paulo? Muito bom. Professor Luiz Paulo, bom dia, professor. Tá sem áudio, só um minutinho só, professor. Calma, muita calma nessa hora, nessas horas. Tenha muita calma. Agora pode falar, professor. Bom dia, Hermínio. Bom dia, Marcelo. Lá Bom todos dia. da Rádio Guarujá, da Guaru TV e da TV Guarujá. Professor, que coisa diferente, né? A gente analisa, a gente vê. Imaginar que numa terça-feira como essa, terça-feira de carnaval, não teria carnaval, porque hoje Terça-feira gorda, como chamam, né? Chamava terça-feira gorda, é? É. E por que Esse seria o último dia, pela tradição, que se comeria carne. Aí, a partir de amanhã, quarta-feira de cinzas, né? Você tem a cerimônia das cinzas, né? Segundo a tradição católica, e começa o período da quaresma, em que você faz uma reflexão. Seria parecido, mas não igual, né, ao Ramadã. Né? O Ramadã, ele fala da tradição islâmica de você jejuar durante o dia e você só come à noite. No caso da quaresma, é um período que você não necessariamente jejua, né, mas você é mais moderado, é mais reflexivo, não consome carne, né, ou não consumiria carne. O Papa João XXIII deu uma arrefecida com relação a essa proibição, né? Quando no seu pontificado, né, ele falou que se a pessoa tem a carne e está enferma, poderia. João Paulo II falou que não teria problema, desde que fizesse isso de forma constrita. Enfim, os tempos vão adaptando algumas tradições, né? Pois é. Dá pra ver, né? Quer dizer que o pessoal bagunça bastante e depois dá uma parada. A ideia seria essa, né? Depois, a partir de quarta-feira... Na verdade, isso é uma adaptação de uma tradição pagã, né? Uma tradição muito anterior ao cristianismo, né? O carnaval, a festa da carne, era uma coisa até que tinha uma conotação sexual na Roma Antiga, né? Agora deixa eu falar você falou do jejum, né? O pessoal tem que fazer jejum, né? O Denis está fazendo jejum, tem que avisar pro Denis que o jejum é a partir de quarta, né? A partir de amanhã, né? A partir de amanhã. O Denis está fazendo jejum já de 40 horas de jejum, é brincadeira, hein? Não, mas aí é uma outra modalidade que tem a ver com você lidar com o metabolismo. Nós temos alguns médicos que advogam o jejum intermitente. Eu tô preocupado com o Denis. O Denis vai virar faquir, não é possível, né? Ele vai virar faquir, é um problema sério. Tá fazendo jejum. Olha, mas em certos aspectos ele está bem melhor do que a gente, porque ele tem uma profissional da saúde bucal e duas profissionais de saúde. Não, tá bem o Denis. O assessorando diretamente. Tá bem resguardado. Tá bem o Denis. Ó, o Luiz Antônio mandou avisar aqui, o Denis vai passar dos 150. Tá bem. Ah, com certeza. Tá bem, vai longe. Nós estamos falando dos bilhões? Pode ser, também. Não, ele gosta, viu? Não brinca com isso que ele gosta, hein? Ele gosta também. Tá bom, então. Mas, Luiz Paulo, eu sei que mudou tudo, mas, quer dizer, mudou assim no oficial, né? Dentro do oficial. Agora, dentro do que a gente está vendo, infelizmente, as notícias lá do Rio de Janeiro são nada animadoras. A gente vê que o pessoal continua aí, mesmo aqui na nossa região, continuam fazendo o tal dos bloquinhos clandestinos. Isso não é bom, porque os números daqui mais para frente, mais 15 dias aproximadamente,
começam a aparecer. Os números vão ser aterradores. Eu lembro do ano passado, o então prefeito lá de São Sebastião dizendo, né, dos problemas, daquela antecipação de feriados que foi feita na capital, né, e o que isso representou na cidade, perdão, São Sebastião não, foi de Caraguatatuba, né, o que isso representou 15 dias depois na cidade, né, que realmente lotou a UTI, que o sistema ficou muito próximo do colapso, mas felizmente não colapsou no caso de Caraguatatuba. Nós temos uma nova cepa do vírus, ele é muito mais contagioso. Eu lembro na semana passada que o nível de contágio estava por 1,2, ou seja, cada 10 pessoas contaminadas contaminavam 12 outras pessoas. Então, aqui no estado de São Paulo, a gente não está falando do Amazonas, a gente não está falando de lugares muito longínquos, a gente está falando de coisa aqui do lado da gente. Mas as pessoas, elas estão dando de ombros com relação a isso. Se morrer, morreu. Se tiver vaga, tem. Se não tiver, eu fico chorando em frente a algum órgão de televisão, de rádio, alguém da mídia. Enfim, as pessoas realmente... elas estão pagando para ver, viu, Luiz Paulo? Exato. Elas estão pagando para ver. E, mais uma vez, as pessoas, elas não tomam a dimensão. O sistema funerário de Manaus, por exemplo, entrou em colapso. O sistema funerário do Equador, num determinado momento, eu me lembro, foram imagens chocantes, as pessoas dispensando os corpos pelas ruas em Guayaquil, dispensando os corpos pelas ruas em Quito, porque não tinha agente funerário, seja privado, seja público, que desse conta. Então, as pessoas, elas não estão se dimensionando com isso. E se acontecer um colapso desses no Rio e em São Paulo, eu não sei se o governo Bolsonaro se mantém. Eu estou falando muito sério. Bom, muito, aí muito já é uma perigoso. uma outra questão. Agora, você vê que a situação, eu vindo ontem, acho que foi a entrevista, foi no domingo, do general Luiz Eduardo Ramos, o general dizendo que o isolamento, tal do fica em casa, foi um grande erro. Eu não sei, eu perguntaria, eu acho que eu não acompanhei a entrevista inteira, mas uma pergunta que deveria ser feita ao general: se o isolamento, se o fica em casa foi um erro, qual foi o acerto lá em Manaus? Porque lá no Amazonas, eles não ficaram em casa. Inclusive, quando o governador baixou um decreto para todo mundo, para fechar o comércio, fizeram uma manifestação, lembra ali, um pouco antes do Natal, fizeram ali uma manifestação, foram para frente da casa do governador de Manaus, num tremendo quebra-quebra, xingamentos, e aí o governador cedeu. Falou, não, manda bala, pode abrir. Assim que começa o mês de janeiro, o Virgílio estava saindo da prefeitura, então eles acharam que não seria conveniente, até porque o decreto foi do governo do estado, não foi do prefeito de Manaus. E realmente isso aconteceu. O governo do Amazonas baixou isso, foram à frente do condomínio onde mora o governador e fizeram essa manifestação, e ele cedeu. Então caberia ao repórter, caberia à imprensa que estaria com o general Ramos imediatamente emendar a pergunta, né? Eu não sei, eu preciso assistir, eu não vi ainda a entrevista por inteiro. A única coisa que está sendo analisada é a fala do general Ramos. Agora, a pergunta que cabe é essa. Então, em Manaus, o que deu errado? Pois é. Porque se ficar em casa e se isolar, né, o general Ramos também não é a favor da máscara, porque ele quer agradar o Bolsonaro, porque ele tem medo de perder o emprego. Então ele também não é a favor da máscara, do distanciamento. É porque ele já passou para a reserva, né? Ele é o distanciamento, essa coisa toda. Então, o que deu errado lá em Manaus, então? O que foi? Porque lá foi o vale tudo. Lá podia tudo. Lá ninguém respeitou nada.
e o povo está morrendo lá daquele jeito que eles estão morrendo lá em Manaus. Então é um problema muito sério. As autoridades precisam ter mais bom senso ao tratar do assunto. Mas, professor Luiz Paulo, já nós vamos comentar outras questões que estão envolvendo o Brasil. Tem o Pacto Federativo, que vai ser discutido nesse país, porque só da gente imaginar que o município, tudo que arrecada, manda 65% para a União, depois manda um outro tanto para o Estado e fica só o prefeito fica só com 10%, aí quando falta o TI... Onde o camarada... A culpa é do prefeito. Acabou que vai lá na porta, lá, no Paço Municipal. A execução da política pública, de quase todas as políticas públicas, é local, né? Você tem repasses que vêm direto do governo federal para o município, mediante o município estar ok com a prestação de contas. Então o município ele tem, em geral, dependendo do tamanho do município, olha só os números, de 70% a 89% das responsabilidades da execução da política pública. Tá? Só que o município, no frigir dos ovos, em termos das arrecadações, ele fica com 13% de tudo que é arrecadado de impostos e é repassado para ele, quando muito, outros 20%. Ou seja, ele só fica com 1/3 do que é arrecadado no final das contas, só que ele só tem pelo menos 70% das responsabilidades de execução de políticas públicas. E as pessoas, elas, como Ulisses Guimarães falava, elas não moram no país ou no estado, elas moram nas cidades. Então, nesse caso, nós precisávamos ser municipalistas por essência, porque, pela Constituição de 88, a execução de boa parte das políticas públicas é local, é municipal. E aí criou-se no Brasil, e também culpa dos próprios prefeitos, que também ao longo das décadas se renderam, se curvaram a isso, de criar um agente despachante. Eu estava tentando encontrar a palavra, a palavra apropriada. A palavra é essa, um despachante, que viraram os deputados federais. Eles viraram despachantes, porque aí o prefeito sai daqui da sua cidade, vai até Brasília, marca uma audiência, aí o deputado, lógico que ele não é bobo nem nada, agora com rede social então, já faziam isso antigamente, sem rede social, já usavam isso muito midiaticamente, agora muito mais. Faz a foto ao lado do prefeito, que foi pedir lá um recurso que é de direito dele, que é de direito do município, então quer dizer... aí esses deputados aí ficam todos zumbiando por aí. E ainda tomam uma reprimenda. Não, dizendo os prefeitos, hein? Dizendo que essa obra é graças ao esforço de tal deputado. Pois é. Mas peraí, a cidade ralou, pegou o recurso, manda para o governo federal. Aí tem que ter um despachante para ir lá e desembaraçar aquele negócio e trazer para cá. Quer dizer, criou-se um negócio... É aquela história da tradição cartorial que a gente herdou de Portugal, que Portugal felizmente se livrou disso. Portugal está muito menos democrático desde da gestão... Olha só, estou falando ainda no período ditatorial, né, quando o Oliveira Salazar ele tem uma trombose cerebral, ele tem um AVC, na verdade, né? E o Marcelo Caetano, ele assume de fato o poder, ele já começa um processo de desburocratização que vai florescer efetivamente a partir de 74 com a Revolução dos Cravos, né? Com a redemocratização de Portugal. Nós não nos livramos disso. Nós até tivemos a capacidade de criar um organismo burocrático com o nome de Ministério da Desburocratização, em que o Hélio Beltrão foi ministro. No último governo militar, hein? Exato. E não resolveu. E não resolve. E aí, Hermínio, me permita fazer uma análise breve do que você falou. A gente não pode esquecer que, às vezes um pouco mais, mas um pouco menos, mas a gente tem pelo menos 1/3, né, 33%, 35%, pelo menos, do Congresso, em que o deputado ou senador é irmão de prefeito ou governador, é filho de prefeito ou governador,
é neto de prefeito-governador, é genro de prefeito-governador, Genro, ou seja, é tudo em mulher, família. esposa ou esposo de prefeito-governador. Genro também? Então, genro também, embora não se configure com família, né? Genro, Então, a tá gente bem tem o genro. É agregado, hein? Tão bem o genro. A gente tem essa situação extremamente familiar, né, que envolve a política, não só brasileira, mas especialmente a brasileira, que faz com que o prefeito ele queira promover o parente, e aí ele justificar a eleição desse parente, e aí ele acaba falando do intermédio que supostamente o parente fez para que o recurso, como você falou, mas as pessoas em geral ignorantes não conhecem, não sabem, aquele recurso que é de direito venha de fato. É o despachante. Os deputados, somente os federais, viraram o federal, né? Deputado federais não. Deputado federal virou despachante. O despachante chega lá, ele que vai lá desbloquear. Aí tem as emendas impositivas, que era aquela compra de votos lá do Fernando Henrique, do Lula. Então virou emenda impositiva. Quer dizer, eles estão sempre aperfeiçoando o golpe, né? Sempre aperfeiçoando. Não vamos esquecer que muito deputado e senador é extremamente grato ao Eduardo Cunha, sim, ao preso e condenado ex-deputado e ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha pelo o Instituto da Emenda Impositiva, né? Que foi na gestão dele que isso foi aprovado e aplicado, né? O honestíssimo, né? A personificação da honestidade Eduardo Cunha é que criou essa grande saída, né, que se tem para a compra de votos. Que está pagando os pecados dele e também dos outros corruptos. Né? Muito bom. Vamos lá, Luiz Paulo, para fechar aqui, o que você vai falar? De tanta coisa que você já falou. Vamos falar de saúde, né? E um dos motivos da cidade de Santos ter se tornado turística, né? Essa cidade sempre teve uma vocação portuária, mas isso não quer dizer necessariamente turística. Mas o bairro do Imbaré explica com o seu nome, a tradução do seu nome do tupi, por que Santos se tornou, num segundo momento, turística. Vamos lá? Vamos lá. No Bom Dia Cidade, você sabia? Bom dia, Hermínio. Bom dia, Marcelo. Bom dia, cidade. Você sabia? A cidade de Santos, ela tem atualmente uma situação de desenvolvimento da sua economia a partir do turismo, que é inegável. Quase todas as cidades aqui do litoral paulista possuem essa importância econômica vinda da visitação das pessoas às suas praias, né? Mas não sempre foi assim. O litoral, a região da orla, era vista há pouco mais de 100 anos como uma região indesejável, como um lugar que até tinha uma beleza cênica, mas não era apropriado de se visitar. Primeiro, porque era feio pela cultura lá de meados do século XIX, da gente ser bronzeado. O bronzeado significava que você tinha que trabalhar de sol a sol, então isso era mal visto, né, pela sociedade não só brasileira, mas de outros lugares, especialmente os europeus e Estados Unidos e Canadá. Outra situação é que a orla, a praia, era um lugar onde você dispensava o esgoto, então tinha um cheiro ruim, tinha uma aura de lugar inapropriado, um lugar fétido, né? Tanto que os escravos que faziam a dispensa dos esgotos, né, dos pinicos das casas, recebiam o nome de tigres, porque eles, quando carregavam o pinico na cabeça, acabavam ficando rajados, né, vocês sabem, ou imaginam com o quê, né? De toda forma, o bairro de Santos, que é a área central da Praia de Santos, inclusive o nome da Praia de Santos, da ponta da praia até o José Menino, era a Praia do Embaré. Primeiro que Imbaré é uma árvore, né? Uma árvore com uma folha, uma flor muito bonitinha, rosada, né? Barriguda, como alguns chamam, né? Porque ela retém água. E o nome Imbaré vem do tupi, que é Inhambaê. Inhambaê, o Inhamba é uma corruptela
né, do tupi, para significar confortável, cômodo. E o E quer dizer alívio no sentido de dor, no sentido de doença. Então, conforto para a doença, Inhamba E. Vamos lembrar que quase todo o litoral de São Paulo, né, com a exceção do extremo sul, que é hoje Cananéia, nós temos uma quantidade de iodo concentrado na água maior que em outras partes do mundo. E isso, o iodo, ele é broncodilatador. Então, quando a pessoa mergulha no mar, né, com bastante iodo, ela tem essa propriedade broncodilatadora, ela consegue liberar as vias aéreas, ela consegue tirar mucosas que estão grudadas nos alvéolos e tudo mais. Então, quando a pessoa tinha alguma enfermidade pulmonar, era recomendado os banhos de mar. Então, tanto Santos quanto Guarujá começaram a receber fluxos de turistas que tinham esse interesse. Então, o começo do turismo, efetivamente, em Santos e Guarujá, no final do século XIX, é um turismo de saúde, um turismo balneário para promover a saúde, né? Já que algumas pessoas tinham esse tratamento preventivo à tuberculose, por exemplo, e não tinham dinheiro para ir para a Suíça, e também Campos do Jordão vai crescer por conta disso, o turismo de saúde. Então a gente começou aqui no Brasil a aproveitar as praias, especialmente Santos e Guarujá, para a promoção da saúde. E o nome do bairro Embaré, em Santos, é um testemunho disso. Lugar cômodo para curar as enfermidades. Inhamba é a curiosidade que move o mundo. Muito bem, professor Luiz Paulo, trazendo a curiosidade que move o mundo. Faltando agora 15 minutos para as 9 da manhã, já nos falamos aqui no assunto do dia. Até daqui a pouco. Muito bem, faltando 15 para as 9. Bom dia, cidade. Oferecimento: Móveis e Colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá. Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Chegou a internet com a melhor conexão. Agora carregou bem rapidinho com a Conect Telecom. Conect Telecom. Seja pro trabalho, no escritório ou pro lazer, é pra toda a família. 4062-9122. Conect Telecom. Internet 100%, fibra ótica, Conect Telecom. Conect Telecom, agora com até 200 megas de velocidade. Você sabia que, segundo dados da pesquisa Ibope, o rádio atinge 97% dos brasileiros? Não? Talvez seja porque os outros meios de comunicação não têm interesse em divulgar isso. E você sabia que, com o mesmo valor investido em uma única inserção em horário nobre na TV de maior audiência, você consegue anunciar 300 inserções no rádio? Não perca tempo, anuncie na Guarujá AM. Ligue para o nosso departamento comercial e fale com o consultor 33866092 ou 32691010. Guarujá AM, há mais de 70 anos, trazendo bons resultados para os seus investidores. A rádio que coloca o anunciante em primeiro lugar. Olá, amigos, aqui é Andréa Rovani. Quero convidar você para participar do programa Rádio Mulher. Rádio Mulher! De segunda a sexta-feira, das 15 às 16 horas. Conto com vocês. Rádio Guarujá. Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Bem, vamos até as 10 horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade. Olha, essa notícia vem de Praia Grande, viu? Um motoboy foi abordado por guardas civis municipais lá de Praia Grande e recebeu um mata-leão. Tem um vídeo aí, já eu vou colocar o vídeo aí. Então foi uma discussão. Esse vídeo que nós vamos passar daqui a pouquinho mostra um trecho da briga que ocorreu após agentes da Guarda Civil multarem um grupo de motoboys. Devido à confusão, 2 homens foram levados à delegacia para registro de um boletim de ocorrência.
Então o caso ocorreu lá na Presidente Costa Silva, ali no bairro do Boqueirão. Foi na noite de domingo. Nas imagens que nós já vamos ver, é possível ver o momento em que um guarda manda o rapaz colocar a mão na cabeça. Ele se nega e esse é o momento que o agente vai até ele e aplica o golpe de imobilização pelo pescoço. Na hora, a população que gravava a discussão começa a protestar e a gritar contra a medida. O problema é que é o grau de força que se põe numa medida como essa. Que muitas vezes o agente público o agente de segurança vai ter que usar uma medida de força para conter aquela pessoa, vai ter. Agora, o mata-leão, se ele for aplicado numa força exagerada, ele vai provocar algo depois que vai ter todo um processo, a pessoa virar a óbito, como tem acontecido, e aí fica toda a confusão. Então é importante os comandantes das guardas, ao treinarem os seus comandados, lembrá-los da consequência. O alto comando da PM já proibiu essa medida. Tem que lembrar das consequências. Lembrar das consequências. Mostra força, mostra tudo. Talvez exista um outro meio de imobilização sem ser esse. Sem ser colocar o joelho no pescoço, como tem acontecido, e aí o camarada morre, espancar até a morte e mata leão também. O nome já diz, mata leão, acabou. É um golpe que é complicado. É golpe de jiu-jitsu, baixinho, mata leão? Golpe de jiu-jitsu. Então se ele for aplicado num excesso, porque na hora daquela confusão, na hora que tiver a briga, ele é aplicado num excesso extremo. E também ali o agente de segurança, ele vai estar numa adrenalina tamanha que ele acaba não se controlando. E aí tira a vida daquela pessoa. Aí vamos lá, e vamos voltar. Aquela pessoa que ele tirou a vida era um marginal, era um bandido? Ou era um problema de um conflito social? Tem que se analisar as questões. Os agentes de segurança estão aí para isso, por isso que tem que ter um bom treinamento. Porque senão acaba dando ruim aí e coloca a guarda municipal numa situação e fica ruim a coisa. Mancha a corporação. Põe a imagem, mostra a imagem. Ixi, tá agredindo. Ó, segura a imagem um pouquinho. Olha só, aí começa o excesso. Ó, 1, 2, 3 guardas, 4 guardas contra uma pessoa. Contra uma. Aí ele fala assim: coloca a mão na cabeça. O rapaz não colocou, põe algema. Ele já não está com as mãos para trás? Algema o rapaz. Mas aí começa o excesso de autoridade. Põe a mão na cabeça. Se você não põe, você está desrespeitando. Prossegue o vídeo. Olha lá. Aí começa uma discussão seguinte. Aí o guarda, logicamente, quer mostrar que tem força, que tem. Aí os outros botam a mão para trás, fica todo mundo ali com. Aí aplica o mata-leão. Os colegas dele foram intervir, né? Os colegas intervêm. Meteu louco, mano. Tem que treinar melhor os guardas, porque cada vez mais a sociedade está ficando complicada, né? A desobediência civil está instalada e a sociedade está nisso aí mesmo. A sociedade é isso aí. Põe no começo o vídeo, põe no começo. Porque tem um começo essa história. Ó, para o vídeo aí. Ó. O rapaz está com as mãos para trás e o guarda está gritando ali na cara dele, mandando ele botar a mão na cabeça. O rapaz não coloca as mãos na cabeça. Não era mais fácil esses dois que estão aqui, né, ali colocar o algema nele? Pronto.
Porque qual era a diferença ele colocar a mão para trás e a mão na cabeça? Explica para mim, Marcelo. Tenta me convencer alguma coisa aí. Eu não entendo nada de segurança, mas assim, a gente olhando... Eu também não entendo, Hermínio, mas eu posso até imaginar que isso talvez seja um protocolo deles. De primeiro fazer a revista na pessoa, né, mostrar que ela está limpa. Então, mas assim, o rapaz já não está... Eu não tenho como esclarecer essa resposta. Não, mas vamos lá, Marcelo, segura a imagem aí. Ele vai fazer uma revista na pessoa, a pessoa com as mãos para trás. Praticamente está rendido ali, porque tem uns 10 guardas em volta. Qual era a diferença de fazer a revista na pessoa, ele com as mãos para trás e a mão na cabeça? Qual é a diferença? Hermínio, se você perceber as revistas, elas são feitas com a pessoa com a mão na cabeça. Mas aí é policial militar, né? Aí a prática. Então, policial militar, aí vem a questão da autoridade, né? Por exemplo, o policial militar, ele tem uma outra autoridade. Quando o policial militar, ele chega, ele fala mão na cabeça, então é mão na cabeça, porque é uma autoridade militar. Ali, ele está imbuído daquilo. Ele está revestido daquela autoridade. É aí que entra o problema. A Guarda Civil não tem autoridade de polícia. Ou tem? Aí é que está o grande problema. Se a Guarda Civil ela está fazendo um pouco do trabalho da Polícia Militar, ela, nessas horas, ela tem um pouco dessa autoridade, sim. Então, mas aí a sociedade não sabe é reconhecido. Disso? Então, a sociedade sabe disso? A questão é, a sociedade sabe disso? A sociedade sabe que a Polícia Militar tem esta autoridade. A sociedade, pelo jeito, não está sabendo que a Guarda Civil também tem essa autoridade. Tem essa autoridade? Por exemplo, a Guarda Armada. A Guarda Armada, se arma uma guarda, ele pode usar o revólver? A legislação permite ele usar arma de fogo? Dependendo da situação, permite. Mas como é que está isso na lei? Então, tem que ver como é isso está que na tem lei. que ser verificado. É isso na lei. Então, o Brasil cria essa... Senão não precisaria armar a Guarda Civil Municipal. Existe toda uma tese... Se você arma a guarda, é porque ela tem algum motivo. Olha, Marcelo, é um grande negócio. Vou parar por aqui. Vamos lá. Você arma... Você tem que ter uma legislação específica. Porque se o guarda municipal usar a arma de maneira... Vamos supor que ele usou indevido. Vamos supor que ele usou, no momento, não houve um bom critério. Para onde será levado esse guarda municipal? Para responder. Isso tem que ser previsto na lei também. A Polícia Militar tem. Tem sim. Aonde? O presídio. Tem... E o guarda municipal? Vai ficar aqui zanzando pela cidade, é isso? É aí que está o problema. Então o Brasil é um país que cria jabuticaba. Entendeu? Cria jabuticaba. Planta jabuticaba. Está aí. Esse é o problema. A sociedade reage muito mal à guarda municipal porque ela não sabe. E a culpa é das autoridades mesmo. Sim, claro. A culpa é das autoridades. Não são claras, né? Tem que ser muito claro. Qual é a função da guarda municipal? Qual é a função? Na hora que tiver um conflito social, o que a guarda municipal tem que fazer? Porque a sociedade... Ela tinha uma função e com o passar do tempo foi alterada essa função. Então, isso que não foi bem esclarecido. Não está bem esclarecido. Uma coisa é você ver o policial militar. O policial militar está em pé ali. O que ele representa para a sociedade está muito bem definido. A guarda municipal não está definido. Aí, quando eles tomam uma ação, o que fica para a sociedade? Eles são truculentos. São despreparados. Porque o rapaz está pedindo ali, põe a mão na cabeça. Ele tem essa... É direito dele pedir para o outro colocar a mão na cabeça? Tem que ver como mas aí então, Hermínio, nós vamos discutir se a Guarda Civil Municipal tem autoridade de fazer esse tipo de abordagem. Então, é aí que eu vou chegar, também. Ela pode fazer esse tipo de abordagem? Em que circunstâncias? Tem que ver a legislação. Porque esses guardas aí, eu não estou aqui condenando os guardas, não. Estou defendendo os guardas. Porque os guardas, eles ficam refém de uma situação, porque a sociedade está vivendo uma convulsão, uma desordem, uma bagunça tremenda, e as autoridades estão nos seus gabinetes, com o seu ar-condicionado,
legislando de maneira errada. E o guarda civil é que vai para o enfrentamento. Olha aí a situação que fica agora a guarda. Entendeu? O problema é esse. Porque o policial militar ele está resguardado, ele está amparado por uma legislação muito específica para o policial militar. E ainda assim dá problema. E o policial militar, muitos têm problemas por usar a força. Agora você imagina a guarda, que não tem nada muito específico, tem que ter. Tem que ter uma especificidade disso aí. As pessoas entendem que a guarda municipal ela está ali para proteger os chamados próprios públicos. Não é isso? Proteger o próprio público. E alguns... a função deles inicial seria essa, né? Agora, só que nos últimos anos vem se alterando, né, a função deles. Precisa ter legislação para isso. Há muitos anos eu falo isso aqui no programa. Tem que ter legislação. A sociedade está mudando, a sociedade de hoje não é a mesma sociedade de 10 anos atrás, não é a mesma de 20 e de 30 anos atrás. Mudou completamente. Então precisa tomar muito cuidado. E outra coisa, né, Hermínio? O que é próprio público, né? Também é bom também se justificar isso também. O próprio público é muito... escolas, creches, é tudo aquilo que o município ele toma conta. Creches, escolas... logradouros, praças, tudo aquilo que tiver debaixo do guarda-chuva do município, da prefeitura, então é do próprio público. Por exemplo, um letreiro está lá, eu amo Guarujá, eu amo Itapema, eu amo Santos, sei lá o quê, eu amo Bertioga. Se um vândalo chegar ali para tentar pichar, destruir, a guarda vai chegar, vai coibir aquilo. Então é um próprio público, ela não vai deixar aquilo acontecer. Não, mas se você falar de logradouro, você tem vários logradouros na cidade. Não, praça pública, por exemplo, as praças. As praças. É tudo aquilo que está debaixo do guarda-chuva da prefeitura. Como que o guarda civil tem que proceder? Também tem isso também. Então, precisa ver como é que está o manual deles aí. Agora, precisa dar um bom treinamento. Precisa dar treinamento porque a sociedade, ela está em convulsão. E estava lendo a matéria toda aqui. Você veja bem, esses motoboys que não são eles não são ingênuos, eles pararam, todos eles pararam no lugar indevido. Eles pararam no lugar que era para táxi estacionar. Então eles estacionaram na vaga reservada para táxi. Aí os guardas foram lá para mandar sair. Olha a situação. E certamente, Marcelo, eles tomaram leite com groselha, né? Você sabe, Marcelo, você sabia que leite com groselha... Quando você toma o terceiro copo de leite com groselha, aí afeta um pouco o psique da pessoa, né? Ah, é? Leite com groselha. Então eles tomaram, tão bonzinho, tomando bala juquinha. Eles estavam ali, chupando bala juquinha, comendo queijadinha e leite com groselha. Aí os policiais chegaram e falaram assim, embaixadores, diplomatas, vocês podem tirar a moto de vocês estacionaram indevidamente. Aí começa a briga, porque eles falaram que não iam sair. Vê que situação. A sociedade mudou. A sociedade ela está numa situação muito complicada. Muito complicada. Não é fácil não é brincadeira. Por isso que tem que se tomar muito cuidado. Olha, a Prefeitura de Praia Grande, por nota, ela disse que uma equipe da Guarda Civil foi acionada para apurar uma reclamação a respeito de supostas infrações de trânsito lá na Avenida Costa Silva. A solicitação partiu dos taxistas, que ocupou as vagas de estacionamento. Então a questão era simples, era só os motoboys não parar na vaga do taxista. Não está dizendo que não pode parar? É só não parar. Mas como eles tomaram groselha, com leite com groselha, então aí, Marcelo, isso alterou um pouquinho, né? Que a gente sabe, né, que leite com groselha altera, né? A pessoa fica meio alterado mesmo. Aí fica difícil de convencer que do certo, né? Porque está tomando groselha. Muito bem, 9h03 aqui no Bom Dia Cidade. Bom Dia Cidade. Oferecimento: Móveis e Colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá. Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Reparou que alguns serviços de internet ficaram um pouco lentos nos últimos tempos?
O problema não é na sua conexão, não. Quer saber os motivos? Olha só. Primeiro é bom saber que a internet é uma rede ligada a outra rede, que liga em outra, que liga em outra, e assim vai até chegar aos serviços que você acessa. Pense nessas redes como se fossem ruas que se conectam com estradas. Antes do isolamento social, as pessoas acessavam esses caminhos em horários diferentes do dia e com uma frequência bem menor. O que aconteceu é que de uma hora para outra todo mundo começou a acessar os serviços disponíveis na internet quase o dia inteiro, ao mesmo tempo e com uma intensidade muito, mas muito maior. É como se fosse feriado o tempo inteiro e todo mundo estivesse viajando sem parar. Quem já pegou estrada em véspera de feriado sabe bem o que é isso. Antes, as pessoas usavam a internet no trabalho para acessar sistemas online, uma ou outra conferência, trocas de arquivos e pronto. Crianças estavam nas escolas ou fazendo atividades externas. Agora, a maioria das pessoas está em casa, trabalhando, assistindo vídeos, jogando, ouvindo música, curtindo as lives, fazendo videochamadas e compras online. Tudo e todos ao mesmo tempo. Os grandes serviços de streaming de vídeo até reduziram a qualidade das imagens para que todos pudessem assistir. Isso até reduziu um pouco o problema do tráfego, mas não resolveu. Teve site de banco bloqueando acesso, rede social congestionada, serviço de games travado, enfim. Muita gente achou que o problema era do provedor, mas não era não. Aqui no provedor estamos trabalhando muito para garantir o seu acesso sem interrupções ou lentidão. Caso você tenha algum problema na internet, por favor, entre em contato com nossa central de atendimento. Na grande maioria das vezes, a gente resolve seu problema por telefone mesmo. E se precisar, nossos técnicos estão preparados e equipados para ir até a sua casa. Vai dar tudo certo. De segunda a sexta-feira, das 12 às 13 horas, não perca a Rotativa no Ar, o mais tradicional e completo informativo da Baixada Santista. Produção da equipe de jornalismo da Rádio Guarujá AM. 1550. Guarujá. Você já saboreou o famoso almoço self-service com opção de churrasco do restaurante Churrascaria Brasinha? Quem não conhece está perdendo uma grande variedade de sabores com ingredientes de primeira qualidade, tudo feito na hora. Sábado tem feijoada, domingo uma deliciosa costela gaúcha e frango assado. Se preferir, eles entregam onde você estiver no Guarujá pelo delivery 33716623. Vou repetir, 33716623 ou no WhatsApp 996434180. O Brasinha Restaurante e Churrascaria fica na Avenida Manuel Albino 51, bem ali no trevo do Santa Rosa em Guarujá. Identificação. Esta é a ZYK 590, transmitindo em ondas médias 1550 kHz. Rádio Guarujá Paulista Limitada, retransmitindo para todo o Brasil e o mundo. Rádio Guarujá AM, estúdio em Santos, Rua Paulo Bueno Wolff, número 1, 6º andar, Conjunto 63, Ponta da Praia, Santos. Em Guarujá, Rua José Vaz Porto, 175, Santa Rosa, Guarujá. Rádio Guarujá AM, uma empresa do Grupo Rampazo. Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Muito bem, vamos até às 10 horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade. Você nos acompanhando nas redes sociais, canal do YouTube, Instagram, Facebook, e também pela nossa página do Facebook, é Rádio Guarujá AM 1550, dos 1550 kHz da Rádio Guarujá, e também pela TV Guarujá, NET Canal 11, e pela Guaru TV, que estão transmitindo aqui o nosso programa. Muito bem, deixa eu trazer aqui a Ana Lúcia Gama, que ela manda um recado aqui que é muito interessante, porque nós estamos assim trabalhando muito no tema, o Brasil inteiro trabalha com o tema da Covid-19, o combate ao coronavírus. Mas outras doenças estão aí. Então olha o recado da Ana aqui pra gente. Ultimamente percebemos que com o Covid as pessoas ficaram mais focadas só no Covid-19 e baixaram a guarda em relação aos cuidados do controle do Aedes. O que seria isso? Estão deixando de cuidar dos seus quintais, das suas casas e fazendo com que a população de mosquito nasça num número bem considerável a ponto de manter a transmissão da doença. Para 5 minutos, mas esse cuidado tem que ser diário.
eu costumo dizer, porque nós estamos tendo diariamente pancadas de chuva por conta do verão no final da tarde. Por isso a necessidade de olhar seus quintais diariamente. Verifique a sua caixa d'água, verifique sua calha. Não deixe material inservível nos seus quintais. Oi. Agora as crianças estão em casa. Até o brinquedo da criança que fica jogado pelo quintal, ele se transforma num criadouro. As piscinas de plástico que as mães montam para as crianças, essa água precisa ser trocada. Se ela não for trocada, essa água precisa ser tratada com cloro. Os agentes, mesmo com a pandemia, eles estão respeitando o protocolo da Covid, fazendo uso de luva, de máscara, mantendo o distanciamento e passando as orientações. Se a pessoa tiver algum problema, um terreno, uma casa que você acha que tem problemas e você não quer se indispor com seu vizinho, você pode estar ligando no nosso departamento no 3341-6569. Se você avistou uma caixa d'água que está destampada, a Prefeitura de Guarujá fornece tela de caixa d'água, a gente entrega para o morador, está telando a caixa d'água dele. Então, assim, a Prefeitura vem fazendo todo o trabalho necessário para evitar. A gente mapeia o município todo e está sempre atuando aonde está tendo transmissão e infestação. Mas para isso a gente depende da sua colaboração. Outra coisa muito importante para passar para vocês é, se você em casa está com sintomas da dengue, é claro que você deve procurar um pronto atendimento, fazer os seus exames de plaquetas, porém você tem que procurar uma unidade básica de saúde ou uma USAFA para fazer a sorologia, para saber se você realmente está com dengue ou chikungunya. Por que precisa fazer esse exame? Para que a sua doença seja notificada ao nosso departamento, para que assim a gente possa fazer a ação de bloqueio, né, de retirada de criadouro, mas também a nebulização. Porque se der confirmado, a gente vai fazer a ação de nebulização em 9 quadras em volta da sua quadra, com o intuito único e exclusivamente de matar o mosquito contaminado. Então não adianta pedir para a gente, joga aqui. Não, eu preciso saber, e eu só vou saber disso se você procurar a unidade básica de saúde ou uma USAFA para fazer os exames. Muito bem, então aí o que a Ana passou para a gente, daqui a pouquinho tem uma entrevista mais completa com a Ana, que ela vem trazendo, e não é fácil não. Então, 5 minutinhos que você cuidar da sua casa, cuidando aí para não ter água parada, não ter nada, então tudo certo. Mandar um abraço aqui, Marcelo Castilho, para o Gilson Lima, forrozeiro Gilson Lima. Grande Gilson. Firme e forte ali, com a sua máscara estilosa, sempre muito estilosa, né? Muito bom. Mas vamos lá, professor Luiz Paulo, tá aí de volta, né? Vamos para o assunto do dia. Tô aqui de volta. Sabe que uma nova cepa do coronavírus se espalha pelo país e cientistas temem a terceira onda. Quer dizer, falávamos outro dia, segunda onda, agora estamos falando de terceira. Já somam, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, aqui em São Paulo e no Rio, 25 casos de Covid-19 no estado de São Paulo, provocados pela variante de coronavírus, inicialmente identificada em Manaus. Desses, 16 são de pessoas que não estiveram no Amazonas, nem em contato com quem tenha viajado pela região. Ou seja, a linhagem P1 está produzindo um número significativo de infecções autóctones que ocorrem sem importunação. O Ministério da Saúde informa que, além de Amazonas e São Paulo, essa mutação do vírus já atinge pelo menos Ceará, Espírito Santo, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Roraima, Santa Catarina. E segundo autoridades de saúde locais, há registros na Bahia e houve um episódio registrado no Rio Grande do Sul. O avanço desse nova variante aí, nova cepa, está se espalhando muito rápido, é preocupante, pois, segundo cientistas, ela demonstra ser mais transmissível. O principal freio seria a vacinação em massa, mas a campanha nacional de imunização, a gente já sabe tudo que acontece. Luiz Paulo, não é fácil não, hein? Vai ser um ano complicado, 2021 mesmo, hein? Pelo que está se desenhando, hein? E a falta de prevenção, Hermínio,
Eu fiz 40 anos, vou fazer 41 esse ano. Desde a minha mais tenra infância, eu lembro da situação da solicitação das autoridades para frear a dengue, para pedir para as pessoas tomarem conta das suas próprias casas, né, para que esse vetor não se espalhasse. E em alguns anos nós tivemos epidemias. Eu lembro quando eu comecei a dar aula lá na escola Marcílio Dias, em Vicente de Carvalho, que dos 123 professores da escola, 119 contraíram dengue ao longo do ano. Só 4 não tiveram essa sorte, ao contrário, né? Essa falta de sorte. Então, a gente está falando de um povo que, infelizmente, quando alertado, dá de ombros. Quando alertado, fala, não vai acontecer comigo. Essa é a situação. E quando acontece, magicamente a culpa não é dele. A culpa é do prefeito, a culpa são desses deputados que não fazem nada, a culpa é do vereador, a culpa é de qualquer pessoa, menos dela própria. Então a sociedade, ela não se adona, e é uma sociedade com comportamento infantil, né? A gente nem vai falar de avestruz, né, de que enfia a cabeça na areia. Quando o mal feito acontece, a culpa é de qualquer pessoa, menos minha. Né? Então, o que a gente pode dizer sobre isso? Veja, tem pessoas que ainda defendem determinados políticos corruptos, que falam assim, mas ele era pobre. Como se isso fosse a justificativa para o roubo, para o mal feito, para a malversação do dinheiro público. Porque, no final das contas, se ela fosse a investida no cargo, ela faria igual, ou até pior. Então essa é a sociedade que nós construímos. E aí não adianta vir falar assim, isso é culpa dos portugueses. Não, porque Portugal conseguiu se emendar no final das contas e é um país hoje muito, muito, muito pouco corrupto, muito, muito menos burocrático do que nós. Então não tem como falar que a culpa está na colonização portuguesa, né? Porque nós temos também países que foram colonizados por ingleses, franceses, holandeses e que são bastante ruins de se viver. É o que nós nos tornamos, né? Essa sociedade hipócrita, no pior sentido, em que, como é bíblico, né, enxerga o cisco no olho do colega ao lado, mas não vê a trave sobre os seus olhos. Muito bem, nós estamos sendo. Nosso programa está sendo acompanhado lá em Goiânia. Opa! Lá em Goiânia. Legal. Está lá o meu grande amigo, Ebervaldo. Ebervaldo está lá acompanhando a gente. Ele e a Márcia. Abraço. Estão lá em bela Goiânia. cidade no modelo de planejamento de Art Deco, por incrível que pareça, né? A cidade foi planejada para tirar a capital do estado de Goiás da cidade de Goiás, que alguns falam pejorativamente Goiás Velho, né? Que tem características coloniais, e fazer uma cidade plana, uma cidade toda planejada. Aí você tem o Palácio Pedro Ernesto, que quase ninguém chama desse jeito, todo mundo chama de Palácio das Esmeraldas, né? É uma cidade, alguns falam a capital dos flamboyants, né? Porque os flamboyants foram plantados para fornecer sombra, porque é uma árvore frondosa, e ali é um lugar muito, muito quente, né? Então é uma cidade muito agradável de visitar. Eu tive a chance de conhecer Goiânia. Um grande abraço ao nosso ouvinte e espectador, né? Se estiver vendo pelo Facebook. Mandar um abraço mais uma vez ao Ebervaldo. O Ebervaldo está comentando aqui comigo que ele não sabia, né? Aí ele falou logicamente, o Ebervaldo conhecia o César. César é aquele grande amigo que eu perdi questão de uma semana para Covid. E ele está mencionando aqui a questão dos remédios, né? O César conhecia muito o remédio. Eu tive uma sociedade com o César, eu me atrevi em 1991, aquela coisa, né? Você é muito jovem, aí
queria empreender. Aí nós nos juntamos, vendemos uns bagulho, né? Era bagulho mesmo que a gente tinha, umas bagulhadas velhas lá, uns negócios que não ia servir para nada. Aparelho de som, esse tipo de coisa. Exatamente por aí. Que antigamente você ia no ferro velho, né? Você queria levantar um dinheirinho, você pegava um monte de bagulhada em casa. Bagulho hoje tem até outra conotação. Conotação. Mas na minha época bagulho era bagulho mesmo. Era cadeira velha, era sofá velho. Você juntava tudo que tinha, ia lá no ferro velho e vendia. Aí tinha uma grana. Você pegava um dinheiro. Aí você tinha um dinheiro para fazer alguma coisa. Nós montamos uma farmácia, né? Aí abrimos uma sociedade e fizemos uma farmácia. Foi o que nos endividou por alguns anos. foi terrível. Foi uma experiência. O Estado terrível. não protege, né? Não, você tem que ficar pagando aí todo o encargo, né? Não, e naquela época tinha O problema não é esse, não é o Estado proteger, é o Estado não atrapalhar, não super tributar ou taxar. Mas é o que esse mais é o problema. ele faz, Paulo. Atrapalha. Mas naquela época tinha uma coisa assim, que tinha uma legislação que uma farmácia tinha que estar numa distância uma da outra 500 metros. Entendeu? 500 metros. E nós conseguimos um ponto muito bom que estava a 496 metros, aproximadamente, da outra. Da outra farmácia, o fiscal não deixou. Não, mas não deram trégua. Não deram trégua. Denúncia atrás de denúncias e aí fechar, acabou. E não tem para onde você sair. Entendeu? Você não tem como fugir disso. E hoje você vê uma farmácia, uma do lado da outra, uma de frente para a outra, acabou. E vida que segue. Ninguém fala nada. Mas naquela época eu peguei uma fase muito, muito difícil. E o César entendia muito de medicação, né? Entendia muito de medicação. Ele, como poucos aqui no Guarujá que conhecia, tinha o Zequinha, os mais famosos, né? Zequinha, que era ali da Cachoeira. Sim, lá no Santo Antônio. Opa! Tinha o Zequinha, tinha... Não, o Zequinha Santo Antônio não, o Zequinha na Cachoeira. Não, mas tem o Zequinha que eu conheci, abriu uma filial ali no Santo Antônio, na Tulipas. Mas é o filho dele. Há alguns anos ele me atendeu ali. Mas é o filho dele. É o filho dele, né? Porque o Zequinha já faleceu faz alguns anos. Não, então, mas a filial ali na Tulipas, o rapaz sempre muito simpático. Até, professor e tudo mais. Às vezes eu saí da sala de aula com uma cor de cabeça. Tinha o Albano lá em Vicente, lembra, Baixinho? O Albano lá em Vicente Carvalho. Aqui nós tínhamos aqui, depois ele se candidatou a vereador, Jairo Graciola. Jairo tinha uma farmácia aqui no Santa Rosa que... O Jairo, inclusive, foi presidente da Câmara. Exatamente. Então, eu e o Cezão vamos montar uma farmácia, né? Mas aí não se aventuraram. Certo. Não deu certo. E o Cezão é aquilo, né? A Covid pegou para valer, não foi fácil, e aquilo que eu já contei para vocês em outros programas. A exemplo de muita gente, teve que ser entubado, mas aí não resistiu. Muito jovem, né? 53 anos. E aí, então, é uma perda muito grande para todos nós. Família, né? Deixa um filho de 12 anos. A esposa. Então, quer dizer, é uma perda muito para os amigos. Para mim, então, nem se fala. Nos criamos juntos. O Cezão me ajudou muito lá na década de 88, 89. As minhas aventuras pelo rádio também. Quando eu estava ali tateando, começando ali e tal, então o Cezão me ajudava. O Cezão fazia a produção do programa, então a gente estava sempre junto. Não é fácil não, né? Essa doença não é brincadeira, gente. Não é, por isso que não dá para brincar. Agora, Hermínio, o Luiz Paulo estava falando, dando início aí da sua opinião, da sua análise, e ele falou da nossa sociedade. Uma sociedade que não se importa com o próximo. Né? O que mais as autoridades estão pedindo, que é que as pessoas se protejam e protejam o próximo, ela não se importa. Né? Muitas pessoas que têm concluído o ensino superior atuam em cargos de destaque na sociedade, né? Profissões de destaque, têm uma vida estabilizada e não dão um exemplo. Né? O exemplo para elas é o que lhes serve, o que lhes cabe. Né? Por exemplo, esse tipo de pessoa adora o jeitinho brasileiro. Quando ela vai ser pega pelas autoridades, ela adora o jeitinho brasileiro. Ela adora falar com o guarda e falar assim, toma um trocadinho aí para tomar um cafezinho, ou uma cervejinha. Elas vibram com isso, Marcelo. Quebra esse galho aí, né? E outras situações,
É lamentável isso. Essas pessoas gostam de culpar o próximo, gostam de culpar políticos, mas elas precisam entender que nós colocamos esses políticos, né? Os representantes públicos e os governadores são reflexos da nossa sociedade, aquilo que nós colocamos no poder. Muito se bem. você anula o voto, outros colocam em teu nome. Deixa eu mandar aqui, ó, deixa eu só concluir aqui, o Ebervaldo, ele falou, ele tá lembrando aqui do Geraldo, lembra, Baixinho? Tinha um farmacêutico lá, né, Vicente Carvalho, Geraldo, né? Geraldo da farmácia, também Vicente Carvalho, muito conhecido. Obrigado, Ebervaldo, forte abraço aí para você e para Márcia, vocês estão em Goiânia aí, muito bom. Muito bem, gente, olha, eu tô vendo aqui, toda hora eu tô olhando aqui para essa tela aqui, porque mostra... você tá vendo aí? Não, as aglomerações do Rio de Janeiro, as festas de ontem... No Rio de Janeiro tem aglomeração, que é isso? As festas de ontem foram assim, coisas de saltar aos olhos, né? Saltar aos olhos. Então, muitas festas, né? Um pessoal fazendo festa. Hermínio, você falou do Guarda Civil Municipal antes de abrir o quadro aqui do assunto do dia, e nessa madrugada houve uma ocorrência em São Paulo, também, festa de aniversário, não foi nem festa de carnaval, só que eles fizeram na rua, né? E o som alto, tudo, a família até admitiu que errou, só que os policiais precisam tomar cuidado, precisam estar mais preparados para esse tipo de situação. Tem policial que mal começa uma discussão, o cara já puxa o revólver, a sorte que ele estava com bala de borracha, mas ele puxa o revólver e atira no chão, em direção à pessoa. Foi isso que aconteceu nessa madrugada em São Paulo. Quer dizer, precisa ter preparo também para lidar com essas situações. É a sociedade doente, é o que eu falo sempre aqui. Estamos vendo uma sociedade muito doente. A sociedade adoeceu. Aquela sociedade de 10, 15 anos não existe mais. A sociedade de hoje também é diferente. Você vê, tem um vírus que é letal. As pessoas estão dando de ombros, estão aí na praia. Eu passei pela praia, está lotada. O pessoal está nem aí. Ontem, Luiz Paulo, conversei com o gatinho, né? O gatinho pegou Covid. O gatinho andava dando de ombros por aí, né? Pegou Covid. Ficou muito ruim também. Entendeu? Então não adianta, não tem jeito. Não pode baixar a guarda, precisamos tomar cuidado. Eu estou falando bem menos do assunto, eu acho que agora ou você abraça a ideia ou você vai sofrer muito. Ou se arrisca, né? Vamos aqui. Usar máscara, tá aqui, a minha máscara tá aqui, tem que usar máscara, tem que manter o distanciamento, lavar bem as mãos. Quando possível, álcool em gel. É isso aí. Até chegar a vacina. A vacina é a saída. Vai chegar um spray, tem um spray, mas esse spray é para outra situação da doença. É em estado grave. Em estudos, né, Hermínio? Não, estado grave. Quando a pessoa tiver em estado grave, aí usa o spray. O spray não é como o presidente está dizendo, que pode ser algo que é preventivo. Não existe prevenção, não. Não existe. Não existe prevenção. Prevenção não é prevenção, é o corpo aprender a lutar contra o vírus. É a vacina. É a vacina. Israel está fazendo lá o spray, mas vacinou a população inteira. Então, Hermínio, você está citando o presidente. Eu, embora concorde plenamente com você, o exemplo vem de cima, o exemplo vem de quem aparece, mas eu não vejo o Bolsonaro como a doença. Ele é tão somente um sintoma. Muito bem. Mas é isso mesmo. É o que o Marcelo falou agora há pouco, é o reflexo, né? É o reflexo. É o reflexo, é isso aí. Por muito isso, eu não como é que é, Luiz Paulo e Hermínio? A sociedade está demonstrando aquilo que estava guardado no armário dele, né? Interno. Exato. Está botando para fora em 22, agora. A não ser que aconteça uma coisa muito extraordinária, nós teremos a reeleição do Bolsonaro. Eu não falo isso alegre, eu não falo isso, eu falo isso pesaroso, não pelo Bolsonaro, no final das contas, mas pelo que nós vamos deixar de desenvolver, deixar de fazer com um presidente que seja minimamente compromissado com o que é o científico, com o que é o correto, com o que é o reto, né?
O Bolsonaro deixou tudo isso pelo caminho, ficou só no discurso para se eleger, não vai comparecer em debates, isso tudo... a exemplo do que aconteceu com o Lula, nas denúncias de corrupção do mensalão e tudo mais, que a gente sabe que eram, no final das contas, verdadeiras, mas que não colaram nele, ele acabou sendo reeleito. Infelizmente vai acabar acontecendo isso com o Jair Bolsonaro. Mas a regra do jogo é essa mesmo. Dificilmente quem está no poder, por que eles querem acabar com a reeleição? Porque quem está de fora quer entrar, quem está dentro não quer sair. A realidade é essa. Então, e quem tem o poder só perde uma reeleição se errar muito. Mas tem que errar muito, tem que ser muito ruim. Pode ver. Brimo, vamos mudar de assunto, Brimo? Não, tem que errar muito. Se não tiver resguardado também, né? Porque ele precisa ter proteção, né? Por trás, né? Pra fazer Marcelo. O que faz, né? Mas tem que errar muito, Marcelo. Tem que errar muito. O camarada tem que ser muito ruim. Tem que ser muito ruim para perder uma Primo, o presidente está investindo na proteção dele no Congresso. Acabou, mas que é com os partidos do Centrão. Mas o Lula fez a mesma coisa e deu tudo certo. O Fernando Henrique, para ter a reeleição, se juntou com a turma também. É assim mesmo. Só o Collor se deu muito mal porque não soube se juntar, né? Não conversou. A mesma coisa Dilmão. Mamãe Dilma fez. A Dilma rodou. Não tinha, o jogo de cintura dela era de um pilar de concreto. Ela não soube dar aquela reboladinha. Não tinha também Lulão para articular na Casa Civil. O Bessias não chegou com o papel em tempo, né? Não tem jeito, tem jeito. O jogo é esse. Tem que lidar com isso aí e depois aguentar as consequências. As consequências são essas. Não tem como mudar. Vamos, não tem como mudar. A regra do jogo é essa. Eu não acho que será mudada a regra do jogo, não. Quem está com o mandato só perde se for muito ruim, tipo Donald Trump. Foi muito ruim, o cara tem que ser muito ruim, sabe? Tem que errar de maneira grossa. Só que essa conta que o atual governo está deixando para os próximos anos, nós vamos pagar essa conta. Vai demorar para ser quitada, hein? Mas o Fernando Henrique deixou, o Lula deixou, a Dilma deixou. E estamos aí, Marcelo, vivendo. Estamos sobrevivendo. Eu comentava ontem com uma pessoa, falei... Disse bem, sobrevivendo. Estamos aí, sobrevivendo. Eu comentei com uma pessoa ontem, né? Tá difícil. Hoje se fala muito de crise, mas eu não me lembro um momento no país que não se falava de crise. Quando eu era garoto, lá na década de 70, eu ia comer... Eu já contei isso aqui, hein? Várias vezes. Vou voltar a repetir. Parece que a gente se esquece, parece que crise é hoje, né? Lá na década de 70... No governo militar, que é muito cultuado, a gente exaltado pelo presidente. A gente ia ir por muitas pessoas também. Não é só pelo presidente, por muitos. Não, mas eu falo presidente porque toda hora ele vem e exalta os presidentes da época militar. Mas ele é militar, né? Tá tudo certo. Agora, eu ia lá, ficava na fila, cada um com uma senha na mão para pegar uma lata de óleo. Pegar 1 quilo de açúcar. E depois, em 1986, quando entrou o Plano Cruzado, você só podia comprar 1 quilinho de carne. Isso. Acabou. Ou senão você pagaria ágil. Quando tinha o produto, né? O desabastecimento era algo que realmente... Tinha os fiscais do Sarney, fiscais da Sunab, essa coisa toda. Então nós vivemos isso. Depois, quando entrou o Collor, inflação passando lá de mais de 1000%, e aí ele vai e confisca a poupança de todo mundo. Aí o que aconteceu? Muitos até tiraram a própria vida. Muitos empresários se suicidaram, se mataram por causa disso. E o Brasil entrou nessa... Aí depois veio ali o Itamar com a URV, Plano Cruzado... Isso é uma coisa que me marcou muito. Eu tive 2 colegas de escola que os pais se mataram por causa do Plano Collor. Acabou. Eles... Para a família receber o seguro de vida, né? Então foi uma situação que me marcou muito. Eu tenho uma mágoa muito grande por ter presenciado isso em solidariedade, porque se meu pai fosse empresário, eu me coloquei no lugar daqueles 2 colegas meus. É uma coisa que me magoa muito essa situação do Plano Collor, a violência de você não poder dispor de uma coisa que é sua, que você poupou, que você se impediu de utilizar do recurso para poder reservar aquilo e de repente falar assim, você não pode mais usar. Como? É meu. Isso me pertence.
Então isso me marcou de uma forma muito, muito forte na infância. Muito bem, só para fechar aqui, o músico do grupo Demônios da Garoa, o Isael Caldeira, morre de Covid aos 79 anos. Quem também morreu ontem, viu, Hermínio, foi o ex-atacante da seleção argentina de 78, o Luque. O Luque, também de Covid. Que teve uma breve passagem no Brasil, mas ele faleceu também de Covid. Quem também morreu de Covid foi o grande compositor Armando Manzanero, também de Covid-19. E assim vai, né? Então a Covid está aí, é isso aí. A Luiz doença Paulo, deixando um rastro. Né? Luiz Paulo, obrigado pela sua participação aqui no Assunto do Dia. Volta na quinta-feira, né, ao vivo. Na quinta-feira, no Assunto do Dia, amanhã, com Você Sabia. 9h34. Bom Dia, Cidade. Oferecimento: Móveis e Colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá. Estamos apresentando Bom Dia, Cidade. Vou ficar na Guarujá, sempre ligado com você. Rádio Guarujá AM, a primeira em sucesso. Rádio Guarujá. Você sabia que, segundo dados da pesquisa Ibope, o rádio atinge 97% dos brasileiros? Não? Talvez seja porque os outros meios de comunicação não têm interesse em divulgar isso. E você sabia que, com o mesmo valor investido em uma única inserção em horário nobre na TV de maior audiência, você consegue anunciar 300 inserções no rádio? Não perca tempo, anuncie na Guarujá AM. Ligue para o nosso departamento comercial e fale com o consultor 33866092 ou 32691010. Guarujá AM, há mais de 70 anos, trazendo bons resultados para os seus investidores. A rádio que coloca o anunciante em primeiro lugar. Paulos Restaurante, o melhor almoço por quilo da cidade. Todos os dias com variedade em saladas, frutos do mar, churrasco, pratos à la carte e a melhor pizza de forno a lenha do Guarujá. Não deixe de experimentar o delicioso sorvete artesanal Paulos e os hambúrgueres artesanais. De segunda a sexta-feira, das 17 às 20 horas, happy hour, com caipirinha e sucos em dobro, porções com 30% de desconto e as melhores marcas de cerveja em promoção. Pague 3 no balde com 4. Paulos Restaurante, só no Guarujá, na Rua Washington 627 Centro. Peça pelo 13-997471437. Chegou a internet com a melhor conexão. Agora carregou bem rapidinho com a Conect Telecom. Conect Telecom. Seja pro trabalho, no escritório ou pro lazer, é pra toda a família. 4062-9122. Conect Telecom. Internet 100%, fibra ótica. Conect Telecom. Conect Telecom, agora com até 200 megas de velocidade. Estamos apresentando Bom Dia, Cidade. Muito bem, vamos até às 10 horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade. Agora 8h30... Perdão, 8 não. 9h38 agora. E nós vamos até às 10 horas da manhã pela Guaru TV e também pela TV Guarujá Net Canal 11 e também pelas nossas redes sociais dos 1.550 kHz da Rádio Guarujá. Marcelo, você conversou com a Ana Gama, foi uma conversa boa ontem no Rotativo, hein? É verdade, falando aí sobre a dengue, né? A gente fala sempre de pandemia da Covid-19, mas a dengue tá aí, né? Toda a temporada de verão a gente volta a falar, volta a alertar sobre a dengue e precisamos aí alertar a sociedade, porque os casos estão aumentando, Hermínio. É verdade. Então vamos acompanhar essa matéria, foi feita ontem pelo Marcelo Castilho, no Rotativa no Ar, com a Ana Lúcia Gama. Vamos acompanhar. Ana Lúcia, boa tarde, seja bem-vinda à Rádio Guarujá, tudo bem? Boa tarde a todos, eu agradeço a oportunidade de poder estar falando, é sempre bom estar falando sobre os cuidados de dengue, de como se evitar o nascer do mosquito, é sempre bom estar falando disso.
É importante, até porque mesmo vivendo essa pandemia da Covid-19, outras doenças ainda estão no radar, né? E a dengue é uma delas, e não podemos brincar com essa doença, né, Ana Lúcia? Tem que ter o cuidado, e são recomendações simples, não, Ana? São recomendações simples que as pessoas deixaram de fazer ultimamente. É muito triste a gente entrar na casa das pessoas e ainda encontrar uma quantidade muito grande de recipientes diferentes e com larvas, que as pessoas estão deixando de cuidar. Recentemente, aqui no Guarujá, nós fizemos um trabalho de pesquisa, onde nos apontou um índice larvário muito alto, né? O tolerável é 1 e nós estamos com um índice larvário de 8. E o que seria esse 8? Esse 8 são recipientes que nós encontramos com larva dentro das casas das pessoas. Eu costumo dizer não, é fato que quem fabrica o Aedes somos nós, a população, né? Quando a gente deixa de olhar uma bandeja de geladeira, quando a gente deixa material inservível pelo quintal, quando a gente deixa prato de planta, quando a gente não trata os nossos ralos externos que tem espelho d'água, quando a gente deixa de olhar nossas calhas, quando a gente deixa nossas caixas d'água sem tampa, uma caixa d'água pode infestar todo um bairro. Recentemente nós tivemos chuvas e um vendaval muito forte que levou muitas tampas de caixa d'água. E aí as pessoas não tendem a colocar a tampa. Aquela caixa d'água no alto é o recipiente maravilhoso para a fêmea do Aedes aegypti estar depositando seus ovinhos, e ali nascer milhares de mosquitos, tá? Então, assim, a gente pede encarecidamente que as pessoas parem 5 minutos na sua casa, e esse pare 5 minutos é todos os dias. É todos os dias. A gente não toma banho todos os dias, nós não escovamos os dentes todos os dias. Com o tratamento do Covid, a gente não tem que passar álcool na mão toda hora, a gente não tem que estar com máscara. Bem assim é o tratamento pro Aedes. Todos os dias temos que estar olhando as nossas casas, porque praticamente todos os dias, no final da tarde, tem pancadas de chuva, e acaba ficando algum recipiente que passou despercebido com acúmulo de água na casa, tá? Então, assim, a gente está recebendo muita demanda das pessoas. Eu tenho mosquito aqui na minha casa, tem as manchinhas brancas. A nossa resposta é, com certeza, você precisa olhar em volta da sua casa, tem algum recipiente com água e com larva. Quando você elimina esse recipiente, daqui em média uns 15 dias, você não vai ter mais essa quantidade de mosquito voando. E não necessariamente aquele mosquito que está ali, ele já esteja contaminado, você já vai pegar uma dengue. Que não, você precisa de uma pessoa doente para começar a transmissão de dengue e chikungunya, né? A gente precisa de uma pessoa doente para se iniciar a transmissão. Perfeito, e a Ana Lúcia foi muito clara, né, da necessidade da população prestar atenção dentro de casa, em locais onde podem ser criadouros do mosquito, que é o causador da dengue, e esses números, né, de casos que a Ana Lúcia acabou de revelar, assustam, né, porque já há anos que são feitas várias campanhas educativas, principalmente no Guarujá, e daí essa necessidade dessa consciência, né? Então é muito importante nós enfatizarmos isso, e como eu falei no início, né, Ana, são recomendações simples, olhar determinados lugares, né, por exemplo, ralos, vasos de plantas, não é isso, Ana? Isso, na nossa pesquisa larvária apontou ralo externo e material inservível. O que seria isso? O ralo externo é aquele ralo do quintal, da parte externa do quintal, que muitas das vezes tem espelho de água, e os materiais inservíveis são recipientes que, por um acaso, o morador quer guardar, porque vai reutilizar, mas não guarda no local adequado, que, na verdade, se ele vai usar, ele tem que estar guardando num local coberto, de preferência dentro de casa, sem água. E, assim, as pessoas, quando ficam doentes, têm que procurar a unidade básica de saúde, pronto atendimento para passar os cuidados.
Muitas das vezes elas ligam para o vereador, ligam para o presidente de uma ONG que nos procura, mas quando na verdade elas têm que procurar a unidade básica de saúde. Porque a gente do controle de endemia só consegue trabalhar mediante as notificações que chegam. E aí a gente consegue justificar até mesmo o uso de um inseticida, justificar as ações. Poder Público, a Prefeitura de Guarujá vem trabalhando incansavelmente de domingo a domingo, esses agentes vêm trabalhando. Você pode ver que tem algumas casas que vão dizer que o agente bateu dia de domingo. A gente vem fazendo a nossa parte, mas para isso a gente depende do outro braço, né? Do outro braço, no sentido até de quando ela está doente, ela tem que ir no hospital para receber os cuidados, mas ela também tem que ir na USAFA ou na UBS mais próxima da sua casa, para que ela possa fazer a sorologia e essa notificação chegue até o nosso departamento. Porque senão a gente também fica sem a leitura de saber como é que está a propagação da transmissão no nosso município. Então a gente depende também que a pessoa vá até o atendimento médico. Ela indo no atendimento médico, a gente consegue saber qual é o bairro que está com maior transmissão. Hoje o bairro de maior transmissão para a gente é o Paicará, Boa Esperança e a Santa Cruz dos Navegantes. Existe aí, tem alguns casos confirmados em outros bairros, a gente sabe que tem, mas não tão concentrado como esse. Santa Cruz mesmo foi um bairro que a gente trabalhou dentro de um mês 2 vezes, né? A gente fez tanto retirada de criadouro como nebulizou todas as casas lá, as que permitiram a nossa entrada, é claro, 2 vezes no final do ano, no final de dezembro com início de janeiro, e agora no final de janeiro. E Paicará, a gente já tinha feito diversas ações de bloqueio e agora a gente está fazendo o trabalho da máquina pesada, que é a nebulização veicular noturna, né? Então a gente começou semana passada no dia 9, 10 e 11, essa semana iremos passar novamente, que é 16, 17 e 18, e a outra semana, 23, 24 e 25, no Jardim Boa Esperança. Então, essas 2 semanas nós ficamos no Paicará. Paicará é um bairro muito grande, então nós reservamos essas 2 semanas para o Paicará. Mas isso só está sendo feito porque nós recebemos bastante notificação desses bairros. E com isso a gente consegue justificar o uso da máquina. A gente só está passando inseticida, lembrando o nosso telespectador de casa, que a gente só usa inseticida com o objetivo de matar mosquito contaminado. Fora de época de transmissão, a gente não tem recomendação de utilizar inseticida. Por quê? A gente costuma dizer que o mosquito nasce sadio, né? Ele pica uma pessoa doente e ele se contamina e sai contaminando outras pessoas. O que a gente precisa fazer fora de um período de transmissão é impedir com que o mosquito nasça. E essa ação depende de quê? Eliminar criadouros. Ana Lúcia Gama da Cruz, coordenadora de controle de endemias de Guarujá, conversando conosco aqui na programação da Rádio Guarujá, nos 1550, você também acompanhando pelo Facebook, Rádio Guarujá AM 1550. Ana, eu me lembrei aqui, tinha muitos casos em que tinha água parada em pneus, garrafas, isso ainda está sendo encontrado nas visitas às casas, Ana? Sim, a gente encontra bastante. Pneu, a gente costuma dizer que quando a gente encontra larva de Aedes, é 99,9% de chances de ser Aedes, né? A gente traz aqui para o nosso laboratório e a gente analisa. Garrafa PET, a gente encontra em muitos brinquedos de criança, essas piscinas que a mãe, agora que é verão, monta para as crianças, se ficar 1 semana sem um tratamento, sem um cloro, com 1 semana a gente vai ter mosquito voando, porque a nossa região é muito quente, e isso aumenta a velocidade do ciclo do mosquito, né, entre larva e mosquito. Então, todo o cuidado que o morador pode ter dentro de uma casa, eu costumo dizer que ainda é pouco, né? A gente tem que prestar muita atenção. Calha, tá chovendo bastante, tem calha que não tem o seu caimento correto, ou tá com uma barriga, fica com acúmulo de água, vai ter problema lá.
A moradora hoje em dia, todo mundo tem filtro dentro das suas casas, as pingadeiras do filtro, a gente encontra larva de mosquito. Só para você ter uma ideia, quando a gente faz o trabalho de pesquisa no município, é sorteado uma quadra, um quarteirão. E aí, nesse quarteirão, a gente só pode fazer, em média, 5 casas desse quarteirão, porque é um trabalho de pesquisa, é um trabalho de pesquisa aleatório. De uma única quadra que você tem aí quase 30 casas e é por a gente fazer 5, quando a gente iniciou esse trabalho de pesquisa, a gente ficou muito assustado, porque dessas 5 casas que nós conseguimos fazer, nós coletamos 15 amostras de larva de recipientes diferentes. Era balde, prato de planta, regador, garrafa PET, uma série de coisas que a pessoa deixa no quintal, lona, pneu, uma série de recipiente. Bandeja de geladeira também, Ana? Bandeja de geladeira também. Uma série de coisas que a gente ficou assim. Quando a gente iniciou a pesquisa agora em janeiro, a gente falou assim, o que é isso, né? O que as pessoas estão fazendo? Estão deixando de cuidar, né? E assim, você só precisa parar 5 minutos. O ideal era que nós tivéssemos hoje um agente em cada casa. Isso é uma utopia, né? A gente tem um número razoável para atender o município todo. Mas a gente tem 310 mil agentes. A população de Guarujá é 310 mil. Então, nós podemos ter 310 mil agentes. Se cada um dentro da sua casa parar 5 minutos e fizer uma vistoria neste momento, você faz toda a mudança de realidade no município, quando você elimina a criadouro. Então, nós precisamos parar somente 5 minutos do nosso dia, todos nós, eu na minha casa, você na sua casa, o vizinho do lado. Se você tem um terreno que você já não cuida há muito tempo, está na hora de ir lá cuidar, né? A gente recebe E se você é vizinho desse terreno, por favor, não jogue lixo nesse terreno, porque você vai estar trazendo problema para você vai estar trazendo doença para você, né? A gente está vivendo períodos de muito quente durante o dia, final da tarde tem pancada. Isso é o ambiente perfeito para a proliferação do Aedes. Então, a gente está vivendo um momento que a nossa atenção tem que ser redobrada. Esse verão que a gente vive, a atenção tem que ser redobrada. Quando chega o inverno, tem... Estamos conversando com Ana Lúcia Gama da Cruz, coordenadora do controle de endemias de Guarujá. Agora sim, pode falar, Ana. Estamos com um pequeno problema no sinal com a Ana Lúcia Gama da Cruz, ela que estava falando sobre os cuidados com relação à dengue, né? A doença que está crescendo em larga escala no Guarujá, segundo relatos, e é muito importante que haja esse controle por parte da população. Agora sim, Ana Lúcia, fique à vontade para complementar a sua resposta, Ana. Eu estava falando da questão do tempo, né, que favorece a proliferação do Aedes. Então, com esse favorecimento, a nossa atenção tem que ser triplicada neste momento. E assim, se todos nós fizéssemos todo dia, só um pouquinho, a gente muda a realidade do nosso município. Mas precisamos da colaboração de todos. O poder público vem fazendo a sua parte. Todos os dias a gente está batendo nas casas, a gente está conversando com os moradores. É necessário que o morador atenda o agente. A gente está realizando ações de bloqueios no município. Então, nós temos a necessidade de entrar na sua casa, de fazer retirada de criadouro e, o mais importante, orientá-los. Que dali para frente, quem tem que fazer é ele, né? Fazer vistoria de dengue é muito simples, né? Não precisa ligar para o nosso departamento para a gente fazer uma vistoria na sua casa, quando, na verdade, você já pode fazer, né? Que é passar um olho, ver a água parada e eliminar. Aquilo que você não puder remover, ou se você não tiver quantidade de sal ou de cloro para tratar aquele recipiente, pode até entrar em contato com a gente para a gente estar usando o larvicida, né? A gente vem fazendo ações de bloqueio, como eu falei, tem ação de nebulização,
que o agente entra na casa com o postal e aplica um inseticida, mas é aquilo que eu falei, é o último recurso que a gente utiliza. Esse só é para matar o mosquito contaminado, tá? E é necessário que as pessoas procurem atendimento médico quando ficar doente. Se hidrate bastante, mas acima de tudo procure atendimento médico para que essa notificação chegue até o nosso departamento para a gente desenvolver as nossas ações. Tem muita gente que fica doente, fica em casa e vai lá para o Facebook reclamando, eu estou doente e não veio o controle de vetor, não veio o agente da dengue aqui na minha casa. Mas se você não for no médico, a gente não tem como saber como você ficou doente, tá? É isso. Ana, quem quiser procurar o setor de controle de endemias para comunicar casos que venham acontecendo em bairros, na rua da pessoa, como é que ela pode fazer, Ana? Se você tiver sabe que tem alguma casa que tem diversos recipientes, o morador não tem cuidado, é uma caixa d'água que está destampada, é um terreno que está com problema, pode entrar em contato no 3341-6569, não precisa se identificar se for algum problema relacionado a um vizinho, não precisa se identificar, e a gente manda o agente até o local para verificar qual é a problemática, para ele tratar, remover, e aquilo que ele não conseguir fazer, a gente encaminha para a sanitária e outros órgãos que precisa tomar providência. Ana Lúcia, eu quero agradecer sua participação aqui na programação da Rádio Guarujá. Muito obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço. Espero que todos que tenham ouvido possam agora parar 5 minutos e fazer uma vistoria de dengue na sua residência. Você acompanhou a entrevista com Ana Lúcia Gama da Cruz, coordenadora do controle de endemias da cidade de Guarujá. E no encerramento do Bom Dia Cidade de hoje, a última informação fala sobre Guarujá. Até a próxima quinta-feira, a Prefeitura vai concluir a entrega das chaves às 72 famílias da quadra 180, contempladas com apartamentos do empreendimento habitacional Parque da Montanha, na Vila Edna. Neste dia, serão entregues as últimas 10 unidades do grupo. Nesta etapa, a Prefeitura está priorizando, por questão de segurança, as famílias das comunidades Marezinha e Prainha, que moram em área invadida, ao lado da linha férrea, expostas a perigo iminente de acidentes e vulnerabilidade social há décadas. Para evitar aglomerações, em função da pandemia da Covid-19, a entrega dos apartamentos vem sendo gradativa, a exemplo do que começou a ser feito no dia 30 de junho do ano passado. O empreendimento é a terceira etapa do projeto Favela Porto Cidade, no âmbito do PAC 1, Programa de Aceleração do Crescimento, conforme o contrato de repasse número 218.827-99, firmado em outubro de 2007 com o Ministério das Cidades, o atual Ministério do Desenvolvimento Regional, sob a gestão da Caixa Econômica Federal. As duas etapas anteriores se deram na comunidade da Prainha. Estamos chegando ao final do Bom Dia Cidade desta terça-feira. Lembrando que hoje, a partir das 15 horas, teremos a transmissão ao vivo da terceira sessão ordinária da Câmara Municipal de Guarujá, direto do plenário da Sala Alberto Santos Dumont. Você acompanhou o Bom Dia Cidade, aqui na frequência tradicional do rádio, os 1550, também pelas redes sociais, em especial pelo YouTube e também pelo Facebook, Rádio Guarujá AM 1550. Também pela TV Guarujá, canal 11 e Guaru TV, para toda a Vicente de Carvalho. As emissoras de TV, a partir de agora, vão seguir com sua programação normal e a Rádio Guarujá também vai seguir com sua programação, trazendo agora na sequência Renato Costa e o Show da Manhã. Um bom dia a todos.
Jornalismo responsável com credibilidade, levando até você a informação.